profissional de fisioterapia faz parte da equipe multidisciplinar no combate ao Covid-19. Nesse vídeo, vamos relatar como a infecção causada pelo Covid-19 afeta indivíduos portadores de patologias neurológicas. Nosso grupo é composto por mim, da Regina, a Janaína Jerônimo, a Juliane Machado, a Jéssica, Mariana e a Karen. Somos alunos do curso de fisioterapia da Universidade Unip. O Covid-19, ele gerou a maior crise de saúde mundial registrada na história dos últimos tempos. Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, província da China, foram registrados os primeiros casos de uma pneumonia misteriosa causada pelo vírus semelhante ao SARS e MERS. Foi informado à Organização Mundial de Saúde a gravidade do vírus. Após 3 meses, países e cidades inteiras foram afetados pelo vírus, identificado como SARS-CoV-2, iniciando uma corrida contra o tempo. Ainda sem uma vacina eficaz, nosso organismo, o sistema imunológico, passou a ser nosso principal aliado no combate ao coronavírus. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico é um dos principais pontos de referência para tais pesquisas. Mas até o momento ainda não se pode confirmar nada, pois estamos lidando com algo novo, frágil e resistente ao mesmo tempo. Meu nome é Janaína Jerônimo, eu vim falar sobre sinais e sintomas da doença. Bom, o vírus ele afeta diferentes maneiras. Bom, a maioria das pessoas infectadas apresenta sintomas leves e moderados. Bom, o sintoma mais comum é febre, tosse seca e cansaço. E o sintoma menos comum, dores, desconforto, dor de garganta, diarreia e dor de cabeça, perda de paladar ou olfato. E os sintomas graves é a dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e a perda da fala ou movimento. Em meio a essa pandemia que estamos vivendo, escutamos falar muito sobre prevenção e grupos de risco, mas é importante lembrar que em relação a grupos de risco, nós não podemos esquecer das pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores, até porque esses medicamentos vão inibir a atividade do sistema imunológico, e isso pode facilitar a ocorrência de novas infecções, ainda mais agora em tempo de coronavírus. Então, o exemplo que representa muito bem esse grupo de risco são das pessoas que sofrem de esclerose múltipla, até porque a esclerose múltipla ela é uma doença autoimune, além de ser progressiva e degenerativa do sistema nervoso central. O que acontece é que o sistema imunológico dessa pessoa vai agir contra o seu próprio sistema nervoso, causando danos cerebrais e danos medulares. Mais especificamente falando, os nossos neurônios eles são envoltos por uma camada protetora chamada de bainha de mielina. E para quem sofre com a doença, o sistema imunológico vai destruir a bainha de mielina, o que vai causar interferência de comunicação entre cérebro e corpo. Então o corpo não vai obedecer às ordens do cérebro. É por isso que muitas vezes os pacientes eles perdem o movimento das pernas, ou eles perdem a visão, ou tem algum problema na fala, assim como muitos outros sintomas, como parestesia, dor neuropática, fadiga e etc. Então é por isso que esses pacientes eles fazem uso dessas medicações, para que haja a inibição do seu sistema imunológico e que não haja tanto prejuízo no seu sistema nervoso. Pensando nisso, em questão de prevenção, coronavírus, o Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa formulou uma tabela contendo o nome dos remédios imunossupressores e a relação dele quanto ao risco de infecção pelo coronavírus, se há um maior ou um menor risco, se há probabilidade de suspensão do remédio e também alguns cuidados especiais em relação à prevenção. Lembrando que essa tabela não é uma regra para você parar de tomar sua medicação. Caso você queira parar ou trocar de medicação, procure seu médico e qualquer modificação em relação a isso, você tem que ter Nós sabemos médica. que muitas classes de pessoas, elas estão sendo infectadas pelo novo coronavírus. Uma dessas classes, que é muito frágil, são dos pacientes neurológicos, ou que já tiveram alguma sequela de alguma doença neurológica, que é o caso do acidente vascular cerebral, o AVC. O que seria o AVC? O AVC, ele vem em 2 tipos. Temos o acidente vascular cerebral isquêmico, que é o tipo 1,
onde ocorre uma obstrução de uma artéria do corpo e essa obstrução vai causar uma falta de oxigênio para determinada parte do cérebro. E temos o AVC tipo 2, que é o hemorrágico, onde ocorre um rompimento de um vaso do cérebro e esse rompimento vai causar um extravasamento em determinada área desse local do cérebro. Como o Covid-19 ele vai se manifestar nessas pessoas que têm doenças neurológicas ou sequelas? Segundo médicos neurologistas, o quadro geral dessas pessoas tende a piorar por conta que elas já têm uma doença neurológica, então a imunidade delas já é um pouco frágil. Elas vão ter um agravamento nessa saúde, como, por exemplo, vão ter perda de força, perda de mobilidade, perda de memória e também elas podem ter uma fraqueza repentina. O porquê que isso ocorre? Isso ocorre devido a pessoa já ter uma inflamação. Com o coronavírus, a energia do corpo desse indivíduo vai se direcionar para combater a infecção e o quadro dela tende a piorar. E o que fazer quando isso ocorre? É fundamental que essa pessoa não pare de tomar seus remédios ou pare com seu tratamento neurológico. Isso só poderá ser feito se o médico autorizar. E se você for um indivíduo que possui uma doença neurológica, é fundamental que você siga as orientações de saúde. Se tiver uma suspeita de Covid-19, procure imediatamente algum hospital para que lá seja realizado um tratamento que caiba à sua doença. O Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família do coronavírus. Registro dessa doença ocorreram em 2019, mas a identificação do agente causador e suas consequências ocorreram em 2020, responsável por causar febre, tosse e dificuldade respiratória. A transmissão do Covid-19 ocorre de uma pessoa para outra por meio de cutículas respiratórias. Para evitar essa propagação do Covid-19, devemos lavar bem as mãos com água e sabão e o uso do álcool em gel. Manter uma distância segura de uma pessoa para outra. Não toque nos olhos, na boca ou nariz. Quando uma pessoa tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo. Procurar assistência médica quando a pessoa estiver com os sintomas. Siga a instrução da sua saúde local. Além dessas medidas de limpeza pessoal, é importante também manter a ventilação natural e evitar o uso do ar-condicionado. Por fim, grande parte dos pacientes neurológicos são portadores de hipertensão, diabetes e doença neurodegenerativa, que exigem cuidado e receita médica para o uso dos medicamentos. Esse é um momento de esforço individual e coletivo para conter esse vírus. Todo mundo tem que fazer a sua parte e lembrar que há pessoas que infelizmente ocorre um maior risco.